água. Já está? Alô? Boa tarde a todos. E continua a ser a Nicole. Sou a Crissa. E então desta vez vou continuar o último vídeo que eu fiz. Já tenho um olho aqui a olhar para mim. Quem está aqui? Alô? Bom, o que vamos ver hoje? Em primeiro lugar, eu quero dizer a vocês que não estou aqui por criticar, nem por julgar ninguém, nem nada. Eu estou só aqui por mostrar as situações com um outro olhar, uma visão diferente, uma visão alargada, por ter uma outra compreensão sobre as situações que estamos a viver neste mundo. E eu vou continuar a falar sobre nosso outro dia. Estivemos a ver um assunto sobre os idosos e tivemos a ver que realmente hoje em dia as pessoas querem viver muito tempo, aproveitar a vida ao máximo, porque só temos uma vida. E se só temos uma vida é para aproveitá-la o mais possível e gozá-la, se for possível, e viver o mais tempo possível, seja qual for as condições, seja qual for o preço, é por se manter vivo neste mundo. E tivemos a ver no outro dia que a vida ela começa pelo nascimento e acaba pela morte. A vida é nascer, desenvolver e depois morrer. É assim o ciclo normal e natural da vida neste mundo. A vida é infinita porque realmente apenas largamos o corpo, a matéria, e depois o espírito vai e vem e voltamos e continuamos e vivemos outras experiências. Só que as pessoas foram educadas por apenas acreditar na parte matéria, esqueceram completamente de informar sobre essa parte espiritual do espírito, que é a parte mais importante realmente. E já posso dizer que quando estamos conectados com esta parte espiritual, com este espírito, a vida faz outro sentido, tem outro sentido. Tivemos uma outra noção da vida e realmente torna-se tudo muito mais agradável e mais fantástico mesmo. O mundo mágico existe realmente, não é utopia, mas é preciso descobrir como vivê-lo, o que fazer para chegar a abrir essa porta deste mundo mágico, porque está ao alcance de todos, mas a educação que recebemos nos afastou totalmente as pessoas. A grande parte das pessoas estão totalmente afastadas desta porta que está ligada ao espírito, que torna a vida realmente fantástica e mágica. E então realmente quando estamos ligados a este espírito, a morte não temos a morte, porque realmente somos conscientes que não morremos, mas se somos eternas, apenas a matéria se vai embora, fazemos uma trocamos em princípio um corpo usado, com uma certa idade, velho, não é? Por um corpo jovem, voltamos a viver outra vida. Bom, então no outro dia falamos disto dos idosos que estão nos lares, que estão geralmente cheios de medicações. E tenho um exemplo, tenho uma amiga que teve a sua mãe durante muitos anos mesmo num lar, porque ela não tinha outra solução, senão essa que a pôr num bom lar, onde ela estava bem tratada. E essa senhora viveu muitos anos, posso dizer. E os últimos anos, essa senhora já não estava
que mentalmente ela não reconhecia a filha. E eu disse à filha, a minha amiga, que é uma amiga, eu disse: olha, querida, a tua mãe já não está cá, não te conhece, ela está noutra vida, ela está vivendo outras coisas que não têm nada a ver contigo, já não é tua mãe, ela está mesmo numa outra vida. E ela compreendeu realmente, mas o que podia fazer, porque o sistema é assim, achar que as pessoas de medicação pour as manter vivas até o último momento. Tudo bem, como eu disse, não estou aqui por criticar, mas estamos aqui por observar e descobrir certas realidades. Então, há essa de manter os idosos em vida muito mais tempo, c'est salvar as pessoas por elas viverem o mais tempo possível. É isso assim que funciona este mundo. Mas atenção, porque ultimamente tive a ler um dia, tive a ler na net um artigo sobre a eutanásia. E diziam que na Holanda as pessoas idosas que têm os meios de fazer e as possibilidades de fazer isto, elas estão a fugir da Holanda por ir se refugiar na Alemanha, porque os filhos têm a possibilidade, com a autorização do médico, é o médico da família que decide se pode se dar ou não a eutanásia a um idoso. Então, mas afinal, o que é isto? De um lado, estão a manter os idosos o mais tempo possível, a custo de medicação, a qualquer custo, em qualquer condições, boas condições. Vocês já ouviram certamente muitas reclamações sobre os lares, da forma como as pessoas são tratadas, porque o pessoal não tem tempo suficiente por tratar das pessoas como deve ser. Isso é uma realidade. Então, mas o que é isto? De um lado, mantemos esses idosos em vida e do outro lado, a um certo momento, decidimos a eutanásia porque incomoda, já custa muito dinheiro, já não estão a dar dinheiro, mas o contrário, custa dinheiro. São perguntas que devemos nós fazer e observar, por compreender o que se passa, por ver essa realidade que de um lado estão sempre a fazer tudo por salvar a vida das pessoas, mas que mais tarde já não salva a vida das pessoas, mas sim terem a vida às pessoas. Mas afinal isto é o quê? É um sistema que gera o quê? Medicamento, tratamento, dinheiro, sofrimento. Isto é. Agora, isto é bom ou não? Eu pensei já há muito tempo que eu pensei para mim que muitas pessoas poderiam um dia se arrepender de ter prolongado a vida a custo de operação, etc., porque já sabia o que estávamos a caminhar por algo de pouco agradável, o que está a se passar agora no nosso mundo. Porque na realidade há um plano universal. A vida deve ser vivida de uma certa forma por viver em equilíbrio e em harmonia, e essa forma não tem nada a ver com a maneira com a qual as pessoas são educadas. Isto é muito importante observar essas situações para chegar às vossas próprias conclusões. É necessário hoje em dia de fazer introspecção, observar muito bem todos os acontecimentos, porque na realidade, ainda neste mundo, agora com a desculpa que muitas pessoas idosas estão sujeitas a apanhar o tal vírus da gripe que é terrível e que pode matar as pessoas, então por isto, não só por isto, mas também por isto, todas as pessoas saudáveis foram confinadas, até crianças, e agora com a obrigação de portar máscaras. Tudo isto porque há um terrível medo de morrer. Acho que este medo de morrer está a estragar completamente a vida dessa humanidade. Por que ter medo de morrer? Porque um dia é isto que deve acontecer. Então, sim, aproveita a vida, vivem bem, mas a melhor maneira de aproveitar a vida é de não ter medo de viver, nem ter medo também de morrer.
Isso aí, sim, vocês vão aproveitar a vida. Agora, por aproveitar a vida, o mais possível é ser responsável e consciente. Mais vale prevenir que remediar. Mas isto de forma consciente, mais uma vez. Ok, isso é uma parte que queria falar com vocês hoje. A outra parte toca o controle mental, porque falo muito do controle mental, e agora apercebi-me que uma outra forma de controle mental. Eu fiz um vídeo em 2017 sobre a estrada do Algarve, a N125, como foram colocados, não sei o nome disto, no meio da estrada, uns paus preto e amarelo, por impedir as pessoas de atravessar a estrada e obrigar as pessoas a ir até a rotunda. Impossível de virar à esquerda, obrigação sempre de andar à frente até uma rotunda ou eventualmente sair à direita. Sair à esquerda, não. Impossível. É só até uma rotunda. Quando lhe dão autorização de passar numa rotunda por ir à esquerda. Isso tem a ver com o controle mental. Porquê? Porque, observando o lado, o cérebro das pessoas, o corpo das pessoas, o lado direito tem a ver com a parte material. O trabalho, o dinheiro, tudo o que é matéria. O corpo, agarrado às coisas. Pronto. E a parte esquerda é a parte criativa, é a parte da intuição, é a parte do espiritual. Pronto. E então vejam que nessa estrada que faz já não sei quantos 600 e tal quilómetros, acho eu, não se pode virar à esquerda. Tem sempre de sair à direita ou então ir à frente e só pode sair numa rotunda por voltar para trás. Impedido de ir do lado esquerdo. Obrigação de ficar ou de ir do lado direito. E apercebi nesses últimos tempos que certas ferramentas que utilizamos no computador, na internet, estiveram a fazer uma troca de posição. Isso quer dizer o quê? É que antigamente, quando fazia um vídeo, tinha a imagem de um lado, o lado esquerdo, e tinha o chat do lado direito. Vi isto em várias plataformas, trocaram tudo. Mas depois observei, mas porquê é que eles trocaram isto? Porquê que eles passam o tempo a nos baralhar, quando estamos habituados a qualquer coisa, parece que estão a nos baralhar, mudem as coisas e temos que nos adaptar a este sistema. Eu vou pela parte positiva, eu digo, olha, aprende sempre mais qualquer coisa, mas não, sempre vou buscar uma informação e isso é muito importante. Então, observei hoje porque que eles estão a trocar a imagem e o chat. Antigamente, então, tínhamos a imagem à esquerda. E a esquerda, acabei de dizer, que é o lado da criatividade, da intuição, da espiritualidade, do desenvolvimento pessoal, a criatividade principalmente que está do lado esquerdo do nosso corpo. E quando olhamos a imagem à esquerda, temos uma imagem à esquerda, o lado direito do nosso cérebro trabalha sobre criatividade com essa imagem. Sim. E tínhamos o teste à direita, e o lado direito, a nossa direita, a parte materna, é o lado esquerdo do cérebro que trabalha essa parte. É a parte materna, ou seja, escrever, trabalhar, tudo estava à direita. E hoje, pimba, trocaram as coisas. E eu digo sinceramente que estou incomodada com o chat à esquerda, porque para mim o chat deve estar à direita. Porque o chat deve trabalhar com o lado esquerdo do cérebro, não com o lado direito. O que deve trabalhar com o lado direito é a imagem, a criatividade. E estão a trocar as coisas, estão a baralhar isto. Porque estávamos a ser muito criativos. Agora, vão baralhar isto. E as pessoas, em princípio, não se apercebem, porque elas não têm tempo de se aperceber e elas não sentem as coisas. E eu sinto,
quando algo está a interferir na minha energia, no meu sistema, eu sinto as coisas. É por isso que sinto e observo. Eu vou buscar a informação e depois informo para vocês estar a parte do assunto. E isto, meu papel é partilhar a informação que eu tenho, que descubro, com a visão da vida, a visão alargada. Uma visão alargada nos permite de ver coisas que os outros, que têm a visão que está cada vez mais quadrada e cada vez mais pequena, não conseguem se aperceber. E isso é um perigo. É bom de ter a visão cada vez mais alargada por justamente observar, ver, sentir, entender, compreender e tomar atitudes, ok? Bom, é isso que eu queria falar com vocês. Estarei em princípio aqui amanhã por outro assunto. Espero que gostaram. Agradeço pelos vossos comentários, agradeço pela sua presença, pela vossa presença. Eu sei que muitas pessoas irão ver à noite, porque à tarde estamos todos ocupados, mas logo à noite eu sei que muitas vão ver. Então, a todas as pessoas, a todos esses seres maravilhosos que vão estar a me ouvir e a me ver, envio muitos beijos, muitos abraços, muitas boas energias para continuar e desenvolver na positividade, com os olhos bem abertos e todos os sentidos bem abertos para sentir realmente o que nós precisamos de sentir por tomar as nossas atitudes e nos preservar, nos proteger de todas essas armadilhas. Uma boa continuação a todos. Até a próxima, em princípio, que será então amanhã. Amo nós, amo tudo.